Fala, pessoal. Beleza? Hoje nós vamos entrar num assunto importantíssimo. E qual é esse assunto? Poder constituinte. Tanto o poder constituinte originário, quanto o poder constituinte derivado. Beleza? Então, segue comigo e vamos juntos trabalhar poder constituinte originário. Bora lá. Caderno. Do poder constituinte originário. Como você pode ver, existem vários sinônimos que podem aparecer na sua prova. O poder constituinte originário pode ser chamado de primário, pode ser chamado de primeiro grau, inicial, inaugural. E o que é isso? O que é propriamente o poder constituinte originário? Olha só, o poder constituinte originário, anote aí, ele é um poder de fato. Um poder de fato, guarda isso. O que quer dizer um poder de fato? Ele é um poder de verdade. De verdade. É diferente do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. É muito diferente. Por que é diferente do executivo, do legislativo, do judiciário? Porque eles não são poderes de fato. Alguns autores de direito constitucional, na verdade, colocam esses ditos poderes como funções estatais. Função estatal executiva, função estatal judiciária, função estatal legislativa. Não são, na verdade, poderes. Porque, como nós vamos aprender adiante, o poder, ele é juridicamente ilimitado, ele é incondicionado. O judiciário, ele pode tudo? Óbvio que não. O legislativo, ele pode tudo? Óbvio que não. O executivo pode tudo? Óbvio que não. Então, não são poderes. Não se limita ao poder. O poder que é limitado não é poder. Tipo, eu sou o todo-poderoso. Beleza, até teu pai chegar. Entenderam? Então, não é poder. O PCO é um poder de fato. Então, ele é verdadeiramente um poder. Beleza? O próprio STF ratifica isso. Que ele tem natureza positivista. Isso é o que prevalece para a sua prova. Isso foi ratificado pelo STF na ADI número 2356 do Distrito Federal. Natureza positivista. Então, prevalece para fins da sua prova que o PCO tem natureza positivista. Não se descarta a teoria naturalista, nós vamos falar mais adiante, que é aquela teoria que diz que o PCO tem sim certas limitações ao direito natural, e nós vamos falar sobre isso adiante. Por ora, o que eu preciso que você tenha até aqui? Que o PCO ele é um poder de fato, de natureza positivista. Que mais? O PCO é quem cria a nova ordem constitucional. Cria a nova ordem constitucional. Então, é o PCO que inaugura a nova Constituição. Ele cria um novo ordenamento jurídico. E por isso ele é inicial, primário, como esses vários sinônimos que eu coloquei aqui no slide. Beleza? Então, de fato, de natureza positivista, é quem cria a nova ordem constitucional. Ele inaugura, é o poder inaugural. Professor, e depois que ele inaugura, o que acontece com ele? Ele morre, ele desaparece? Meus amigos, o poder nunca morre. Se o poder morresse, ele não seria poder. É por isso que quando se fala em estados absolutistas, onde se impera a monarquia, eu não tenho propriamente o poder nascendo, o poder ele é só transferido hereditariamente. O poder não morre com o imperador. Ele passa para o seu sucessor, porque o poder nunca morre. Ele não desaparece. Tá, professor, e depois que ele cria a nova ordem jurídica, o que acontece com ele? Guarda para a tua prova. O poder, depois que cria a nova ordem jurídica, o PCO, ele entra em estado de latência. Latência. O que é isso, latência? Ele adormece, ele vai tirar um cochilo. Tá bom? Até quando? Até ser provocado novamente. Tudo bem? Agora, olha só. É por isso que nós vemos em manifestações populares das pessoas indo à rua dizendo o gigante acordou.
Ah, o gigante acordou. O que que é isso? É o poder que estava adormecido acordou. Tendo em vista que em países que se intitulam república, o poder é do povo. Então, se o povo vai à rua, é dizer, o gigante acordou. Entenderam? Beleza. Agora, olha só. Essas são as noções introdutórias sobre o PCO. Existem ainda as características, os legitimados. E quem é o legitimado? Então, legitimado. Vamos botar aqui. Legitimado. Quem é o legitimado para a manifestação do PCO? Muito simples essa resposta. O legitimado é o povo. O povo. O legitimado é o povo. Isso, quando eu falo em uma Constituição promulgada. O povo, na Constituição promulgada. Ou seja, aquela com a participação do povo. Só que nem sempre na história do nosso território brasileiro, o povo foi o legitimado. Nem sempre. Tá? Nem sempre. Por exemplo, vamos aqui contextualizar o que nós já contextualizamos quando estudamos direitos fundamentais. Nós vimos que a primeira Constituição, 1824, depois 1891, depois 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. São os anos das constituições que tivemos. Em 69, friso, não houve uma nova Constituição. Embora alguns autores até digam isso, não é formalmente uma nova Constituição. Foi, na verdade, uma emenda constitucional 1 de 69, que alterou 100 artigos da Constituição de 67. Beleza? Tá. Olha só. A Constituição de 1824, ela foi outorgada. Outorgada. Então, o titular do PCO, a esta época, não era o povo. Foi o imperador Dom Pedro. Em 1891, nós tivemos a primeira Constituição promulgada. Quem foi que fez? Portanto, o povo. Então, o povo exerceu a sua titularidade de poder constituinte originário. Beleza? Em 1934, houve uma nova Constituição que também foi... O Alisson, travou aqui. Agora voltou. Porra, mas... Ah, já. Voltou. Aí tu continua a falar só do tópico para a gente fazer a emenda da edição. Tá. Parada aí, tá bom? Em 1934, a Constituição foi promulgada. Então, o legitimado foi o povo. O povo, mais uma vez, manifestou o poder constituinte originário. Beleza? Em 37 foi outorgada. Outorgada. E o que aconteceu em 37 com a outorga? O legitimado não foi mais o povo. A esta época foi Getúlio Vargas, que outorgou. Então houve uma subversão da titularidade do poder constituinte originário. O que era do povo subverteu-se a uma única pessoa, que no caso foi o Getúlio Vargas. Isso aqui, isso sim é golpe de Estado. Golpe de Estado não é crise política. Parem com isso. Aluno de direito constitucional não fica falando merda por aí. Ai, que isso é golpe. Para com a cachaça. Tá? Golpe de Estado é uma subversão da titularidade do poder constituinte originário, que é do povo. O povo é o seu legítimo titular. Beleza? Se houver uma troca dessa titularidade, uma subversão, o que acontece? Com a troca dessa titularidade, há um golpe de Estado. Fechou, pessoal? Beleza. Tá bom. Então, olha só. Em 1946, promulgada. Em 67, outorgada pelos militares. E em 88, promulgada. Percebe que na história das constituições que nós tivemos constituições que foram manifestadas através do poder constituinte originário, tendo por legitimidade o povo,
legitimado o povo, e também tendo como legitimado outras pessoas, Getúlio Vargas, os militares, o imperador. Beleza, pessoal? Professor, o fato de uma Constituição não ter sido expressão da vontade do seu legitimado, que é o povo, torna ela menos Constituição? Não. Por quê? Porque, segundo o STF, segundo a corrente que predomina, o PCO, ele é o quê? Positivista. Logo, não importa se ele corresponde ou se ele não corresponde ao direito natural. Não importa. Eu posso gostar da Constituição ou não gostar. Isso não vai fazer dela mais Constituição ou menos Constituição. E ela vai ser tão Constituição quanto aquela que tem a minha expressão da vontade, quanto aquela que não tem a minha expressão da vontade. Fechou, pessoal? Olha só. Em 1891, primeira geração ou dimensão. 34, segunda geração ou dimensão. 37, mitigação. Mitigação. 46, volta primeira, volta segunda. 67, mitigação. Em 88, primeira, segunda e terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Beleza? Observem, observem. O povo de 34 pode não concordar com isso, que aconteceu em 37. Isso vai tornar a Constituição de 67, de 37 menos legítima do que a de 34? Vai. Por quê? Embora não tenha legitimidade popular, mas isso vai tirar sua força normativa? Não. Isso não vai tirar sua força normativa. Tá, professor, então qual é o efeito que isso tem no ordenamento jurídico? Bom, nós já sabemos que existem constituições legítimas e constituições ilegítimas. Ok. Sabemos que isso não vai influenciar na força normativa da Constituição, porque o PCO é positivista. Se fosse naturalista, ok. Nós não cumpriríamos porque ela não guarda relação com o direito natural. Beleza? Tá bom. Aí que tá. A diferença é quando há a ruptura no ordenamento jurídico. Toda publicação de uma nova Constituição, toda publicação de uma nova Constituição é uma ruptura no ordenamento jurídico. Toda publicação de nova Constituição é uma ruptura. Ocorre que essa ruptura pode ser pacífica, como pode ser abrupta, violenta. Por exemplo, de 91, na verdade, para 34. Houve uma ruptura? Houve, porque toda publicação de uma nova Constituição é uma ruptura no ordenamento jurídico. De 1891 para 34, houve uma ruptura? Houve. Abrupta, violenta ou pacífica? Pacífica. Por que pacífica? Porque eu saio de uma Constituição promulgada para uma Constituição promulgada. É por isso que os direitos fundamentais, eles são cumulativos. Nós não abrimos mão da primeira geração aqui em 34. Nós mantivemos a primeira geração e acrescentamos a segunda. Agora, olha só. De 34 para 37, houve a publicação de uma nova Constituição. Houve. Essa ruptura no ordenamento jurídico foi abrupta ou foi pacífica? Essa ruptura no ordenamento jurídico foi abrupta. Por que abrupta? Porque houve mitigação dos direitos da pessoa natural. Beleza? Isso tornou a Constituição de 37 ilegítima? Tornou. Não tinha legitimidade popular. Tá, mas o fato dela não ter legitimidade popular tornou ela menos válida do que aquela que tinha? Não. Foi tão válida a de 37 quanto foi válida a de 34. Compreenderam isso, pessoal? Então, legitimado do PCO. Povo, quando que eu tenho um golpe de Estado? Quando há uma subversão dessa titularidade. Beleza? A ruptura no ordenamento jurídico sempre ocorre com a publicação de uma nova Constituição. O grande X da questão é, essa ruptura ela é abrupta, quando há um golpe, ou ela é pacífica, quando é o próprio povo que escreve uma nova Constituição. Beleza? Fechou. Quanto ao legitimado, ok, vamos agora às características do PCO. Então, puxa aí, características do PCO, do Poder Constituinte Originário. Há uma série de características aqui. Vamos começar
para ser mais preciso, 4. Primeira, ele é inicial, copia aí, inicial. Segunda, ele é juridicamente ilimitado. Terceira, incondicionado. E, por fim, 4, autônomo. Inicial, juridicamente ilimitado, incondicionado, autônomo. Por que que o PCO é inicial? Isso é óbvio. O próprio nome dele já diz, volta lá, olha lá. Por que que ele é inicial? Porque, está aqui, ó, inicial. Por que que ele é inicial? Porque ele é inaugural. O que que é isso? É ele quem inaugura a nova ordem jurídica. É ele quem dá o start na nova ordem jurídica. Então, ele é o poder inaugural. É ele que começa o jogo. Fechou? Beleza. Então, inicial, sem muitos detalhes. Ele inaugura. O grande X da questão está nessa segunda característica. Juridicamente ilimitado. É aqui que o bicho pega, irmão. Juridicamente ilimitado. Vamos imaginar o seguinte. Foca aqui. Vem aqui comigo. Por quê? Porque isso é importante, irmão. Isso é importante. Olha só. Nós temos aqui a Constituição de 88. CRFB de 88. A Constituição de 88 traz no seu artigo 6º, direitos sociais. Tá? Direitos sociais, que são deveres prestacionais do Estado. Obrigações de fazer. Nós já estudamos isso. Dentre os vários direitos sociais, nós temos lá Previdência Social, nós temos a assistência, nós temos também a saúde. Beleza? Esse regramento aqui compreende a Seguridade Social, que é detalhado no artigo 194 da Constituição. E aí nós vamos ter especificamente, né, saúde, artigo 196, saúde 196, vamos ter a Previdência Social e a Assistência Social, artigo 201, artigo 203. Beleza? Beleza. Detalhado. Em se tratando da Previdência Social, nós temos a Lei de Benefício, 8.212, e a Lei de Custeio, na verdade, a Lei de Custeio, 8.212, e a de Benefício, 8.213. Vamos imaginar aqui o indivíduo. Esse indivíduo preencheu todos os requisitos da lei. Todos os requisitos da lei. Ele preencheu todos os requisitos da lei. Que lei? A Lei de Benefício, 8.213. Ele passou, então, a ter o chamado direito adquirido. Aqui, a sua aposentadoria, por exemplo. Então, esse indivíduo tem direito adquirido. A sua aposentadoria. Tá bom. Vamos arrumar isso aqui. Então, ele está aposentado. Vamos botar aqui. Aposentado. Só que veio uma nova Constituição em 2022. E essa nova Constituição diz o seguinte. Essa nova Constituição, daqui para cá, diz: não há previdência social. Bom, mantém saúde, mantém assistência, mas não tem previdência. Eu te pergunto, esse indivíduo aqui, esse cidadãozinho aqui, que estava aposentado, vai poder dizer para a Constituição de 88, ei, eu tenho direito adquirido? Eu tenho direito adquirido? Que está lá no artigo 5º, inciso 36, da CRFB de 88. Olha o que diz lá no 5º 36. 5º 36. Cadê? A lei não prejudicará, está aqui, 5º 36.
A lei não prejudicará. Tá bem? Aparece para vocês? Não. 536. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato de direito perfeito é a coisa julgada. A lei não... Agora sim, está aqui. Olha aí. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato de direito perfeito e a coisa julgada. Esse indivíduo, portanto, no nosso exemplo, pode dizer que ele tem direito adquirido. Dizer, ei, tu não pode desrespeitar o meu direito adquirido, que é a aposentadoria. Então, mantenha, de 2022 para frente, a minha aposentadoria. Isso rola? Isso rola? Fala para mim se isso rola. Resposta, não rola. Como é que é, professor? Não rola. Por que não rola? Porque o PCO, ele é juridicamente ilimitado. Isso é algo que deve estar te causando uma repulsa agora, irmão. Tu deve estar assim com ranço, tá ligado? Tu deve estar louco. Por quê? Porque na tua vida ninguém te ensinou a perder. Né? Ninguém te ensinou a perder. A gente não é ensinado a lidar com perdas. E aí, como eu tenho uma situação em que a pessoa tinha um direito adquirido, veio a Constituição de 88, de 2022, e retirou esse direito adquirido, tu fica louco. Tu fala, não pode, não sei o que e tal, tu fica louco. Por quê? Porque tu não aprendeu a lidar com perdas. Tá? É o seguinte, se o PCO é um poder de fato, ele não se limita a nenhuma norma pré-existente. Ele é juridicamente ilimitado. Olha como isso vai ficar bem facinho agora. Isso vai ficar bem facinho. Antes de 88, tinha um regramento constitucional. Tinha, que era a Constituição de 67. Constituição outorgada, como está aqui, ó. Constituição outorgada. Beleza. Se foi outorgada, o poder constitucional não foi exercido pelo próprio povo. Não foi exercido pelo povo, mas sim pelos militares à época. Eu te pergunto, olha, antes de 67, foi 46. Olha para o quadro, 46. E 46 tinha liberdade, e aqui tinha igualdade, beleza? O pessoal de 67, que outorgou a Constituição, os militares, mantiveram as mesmas liberdades e igualdades? Não, houve mitigação. Olha só, mas eu tenho direito adquirido a me locomover. Né? Mitigou. Agora, olha só, em 67 tinha a possibilidade aqui de censura. Censura prévia. O que é censura prévia? Censura prévia é aquela que, para você se manifestar, você precisa dar autorização nos meios de informação. Você precisa de autorização, lembrando que a autorização é um ato administrativo, discricionário e de natureza precária. Então, antes de você veicular uma informação nos meios de informação, você deveria solicitar a autorização, que poderia ser concedida ou não, tendo em vista que a autorização é discricionária. Beleza? Fechou. Aí veio a Constituição de 88, que não rola censura prévia. Não rola censura prévia, tá? Não rola censura prévia, deixa aí. Não rola censura prévia. Aí os militares, aqueles que podiam censurar previamente, aqui, censura prévia. Aqueles que podiam censurar previamente, vão dizer para a Constituição de 88, ei, eu tenho direito adquirido a censurar? Vão poder dizer isso para a Constituição de 88? Resposta, não. Por que não? Porque a Constituição de 88 ela é juridicamente limitada, ela não deve resguardar direito adquirido, ato de perfeito, coisa julgada. Quando é que ela observa direito adquirido, ato de perfeito, coisa julgada? Quando é que ela observa? Quando a ruptura no ordenamento jurídico é pacífico. Aí nós observamos, olha aqui, ó, na história, de 1891 para 1934, nós resguardamos a primeira geração e a segunda. Aqui tinha a primeira e segunda, foi resguardado. Então, nós não abrimos mão da geração anterior, da primeira. Nós mantivemos ela, mas a ruptura foi pacífica. E quando abrupta, precisa observar? Olha aqui, 37, mitigou primeira, mitigou segunda.
mitigou primeira, mitigou segunda. Então não precisa observar. Fechou, pessoal? Estudar é bom demais, né? Beleza. Então, juridicamente limitado, coloca aí, deixa anotado bonitinho no teu caderno. Não precisa observar o direito adquirido, o ato perfeito é coisa julgada. É juridicamente limitado, não se limita a nenhuma norma pré-existente. Tranquilão? É isso aí. Então, já foi a segunda característica. Até porque, olha só, o artigo 5º, 36, que fala sobre a segurança jurídica, ele está previsto na Constituição de 88 e não na Constituição de 2022. A Constituição de 2022 é um campo aberto. Por quê? Porque ela é juridicamente limitada. Tranquilão? Vamos avançar. Incondicionado, o nome é autoexplicativo, porque não se condiciona. Não se condiciona a nada. E, por fim, autônomo. Por que autônomo? Porque é livre para dispor sobre o direito. Ele tem autonomia. Ele tem liberdade para dispor sobre o direito. Então, não se condiciona, incondicionado, e é autônomo, pois é livre para dispor sobre o direito. Esses conceitos ditos, como eu estou dizendo aqui, são conceitos que casam com o que prevalece na doutrina e na jurisprudência do STF, que é a corrente positivista. Positivista, beleza? Mas nós temos a ideia dos naturalistas. E nós vamos falar sobre os naturalistas e quais são as ideias que eles transmitem sobre a possibilidade de limitarmos o poder constituinte originário. Beleza? Só que agora nós vamos abordar a visão dos naturalistas sobre o PCO. Vamos lá, então pega o caderno. Visão dos naturalistas sobre o poder constituinte originário. Ó, tudo se originou a partir de um paradoxo. Como assim paradoxo? Paradoxo da onipotência. Então, os positivistas dizem, poder constituinte originário, ele é juridicamente ilimitado. Aí vem o naturalista e fala assim, pera lá, ele pode tudo então. Ele é o bambambam da parada. Ele é o poder de fato. Então tá. Olha só a ideia dos caras. Se o PCO pode tudo, pode. Então, ele poderia criar uma pedra tão pesada que não possa carregar? Aí os positivistas, pode, afinal ele pode tudo. Aí os naturalistas, então pera lá. Se o PCO pode criar uma pedra tão pesada que não possa suportar, alguma coisa ele não poderá fazer, que é suportar a tal pedra. Aí os positivistas dizem, então ele não pode criar tal pedra. Aí o naturalista vem e rebate. Então, se não pode criar tal pedra, algo também não poderá fazer, que é criá-la. Logo, estamos diante de um paradoxo, o chamado paradoxo da onipotência. E a partir disso, os autores naturalistas se debruçam em argumentos que buscam limitar o poder constituinte originário. Trouxe aqui alguns dos principais autores, dentre eles, von Wright, que cria um limite lógico-normativo. Lógico-normativo. O que é a limitação lógica normativa? Me acompanha aqui, irmão. Me acompanha aqui. O que é a limitação lógica normativa? É a seguinte. O poder constituinte originário pode tudo? Pode. Então tá. Será que ele pode escrever normas que sejam fisicamente impossíveis de serem alcançadas? Afinal de contas, a Constituição tem como função precípua. José Afonso da Silva diz que a Constituição tem como forma um complexo de norma, como conteúdo a conduta humana e como fim o existir da comunidade, que é da sociedade. Então, a Constituição tem como finalidade a existência da sociedade. Tá, mas se o constituinte originário começar a escrever normas que sejam fisicamente impossíveis de serem alcançadas, essa norma não terá força normativa. Essa norma cairia naquela concepção sociológica de Fernando de La Salle, ao tratar das constituições,
diria que ela era uma mera folha de papel. Então, o poder constituinte originário, presta muita atenção, você pode tudo, beleza, não é assim que você quer, poder tudo? Só que escreva normas que sejam fisicamente possíveis de serem alcançadas. Porque se não forem possíveis de serem alcançadas, a pessoa natural não vai cumprir. Por quê? Porque é impossível. E aquilo que é impossível, nós nem tentamos, tendo em vista que é impossível. Se você tenta alguma coisa, é porque algo dentro de você diz que é possível. Porque se você soubesse que verdadeiramente fosse impossível, você nem tentaria. Beleza? Então, você fala assim, eu estou tentando o impossível. Não, você não está tentando o impossível. Porque se você soubesse que era impossível, você não tentaria. Seria loucura da sua parte continuar tentando aquilo que, tendo em vista, é impossível. Tá claro? Algo dentro de você acredita que é possível. E é por isso que você continua tentando. Então, se o PCO escrever normas que são fisicamente impossíveis de serem alcançadas, essa Constituição não terá força normativa. Então, PCO, tu não será o bambambam que tu acha que tu é, na visão positivista. Então, os naturalistas começam limitando o PCO, dizendo, PCO, você é livre para dispor sobre o direito. Só escreva normas que sejam fisicamente possíveis de serem alcançadas. Isso já é uma primeira limitação lógica normativa. A norma tem que corresponder com as capacidades da pessoa natural. Senão, não vai ser possível de ser alcançada. Beleza? Fechou, pessoal? Então, daí, começamos a debruçar em outras limitações. Outras limitações. Vimos a de Von Wright, limitação lógica normativa. Acredito que todos entenderam muito bem isso aí. Se a norma for impossível de ser alcançada, a Constituição não terá força normativa. Então, olha só, né? Os naturalistas limitando as normas a características da pessoa natural. A pessoa natural tem que ter capacidade para atingir a norma. Senão, ela nem observa a norma. Fechou. Vamos agora ao segundo autor, Jorge Vanossi, que cria dois limites. Limite ideológico. Limite ideológico, deixa anotadinho no caderno e eu já te explico. Coloca aí. Limitação ideológica, guarda relação com as crenças e os valores da sociedade. Guarda relação com as crenças e os valores da sociedade. O que é isso? Agora me acompanha aqui. Você sabe, tenho certeza que você sabe, porque nós já falamos sobre isso em direitos fundamentais, que o Estado, o nosso país, ele é laico. O que é laico? O que é a laicidade? Significa que ele não tem uma religião oficial. O nosso país não tem uma religião oficial. Não é que ele seja ateu. Não tem nada a ver com ateísmo. Só que ele não toma partido a nenhuma religião. Respeita todas e assegura a prestação de assistência religiosa. Beleza? Tá bom. Mas eu te pergunto, se o Estado não tem religião oficial, o porquê? Que quando olhamos para o calendário nacional, a maioria dos feriados que nós temos é da religião católica. Natal, católico. Páscoa, católico. Semana Santa, católico. Nossa Senhora, meu amigo, tem Nossa Senhora a rodo. Né? Na dúvida, quando tu não sabe qual é o feriado, diz Nossa Senhora de alguma coisa. É certeza que vai dar certo. Então, por que quando nós olhamos para o calendário nacional, a maioria dos feriados são da religião católica, se o nosso país ele é laico, não tem religião? Por exemplo, até onde eu sei, evangélico não faz adoração a santo. Então, não tem feriado santo. Não deveria ter na concepção evangélica. Testemunho de Jeová, também, até onde eu sei, não comemora datas, por exemplo, Natal. Então, por que se resguarda somente da religião católica? Guarda relação com o que o Jorge Vanossi disse. Limite ideológico. O que é isso, pessoal? O que define se nós, pessoas naturais,
praticamos ou não praticamos uma conduta ilícita, não é a norma. Não é a norma. Não é a norma que define se eu pratico ou se eu não pratico uma conduta ilícita. Tá claro? Sou eu mesmo, com base nas minhas crenças e nos meus valores. Então é verdade que a norma não tem esse poder proibitivo, que não é escrita, em especial o direito penal, de forma proibitiva. Não está escrito como está escrito na Bíblia, né? Não matarás. No artigo 121 está escrito matar alguém. É uma norma consequencialista. Matou alguém? Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Não está escrito no 121, não matarás. Porque a lei não tem esse poder sobre nós. A lei não define se nós vamos matar ou não matar. Quem define isso somos nós mesmos. Com base em quê, professor? Com base nas nossas crenças e nos nossos valores. O que o direito faz é apenas trazer a consequência. Tipo, olha, eu sei que você pode matar uma pessoa. E se você quiser matar uma pessoa, vá fundo. Só que a consequência para isso é reclusão de 6 a 20 anos. Topa? Se você topa, vá lá, irmão, vá na fé. Beleza? Agora, se não, então não vá. É isso, consequência. Beleza? Tá bom. Então, o que define se o ser humano pratica ou não pratica uma conduta ilícita são as suas crenças e os seus valores. E aí, Jorge Van Nosse vem e fala, então, pera lá. Já que o ser humano não age contra as suas crenças e os seus valores, o poder constituinte originário deve resguardar as crenças e os valores da sociedade. E hoje, ainda hoje, o que prevalece sobre religião? A religião católica. Então, ainda hoje se resguardam as crenças e os valores da religião católica. Até porque, na nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, outorgada pelo imperador Dom Pedro, ele disse, naquela época, que a religião oficial desse país era católica. Então, desde lá, nós carregamos essa carga histórica sobre crenças e valores da sociedade. Tendo em vista que a Constituição foi feita pelo povo, o povo não vai escrever normas que colidam com as suas crenças e os seus valores. Então, pessoal, é o seguinte, tu pode tudo, né? Até o bom, tá bom. Só presta muita atenção, pessoal. Se tu escrever normas que sejam contrárias aos valores do povo, não vai ter força normativa. Compreenderam, pessoal? Então, o pessoal deve resguardar as crenças e os valores da sociedade. É isso. Limitação ideológica. Limitação estruturais. O que são essas limitações? Limites estruturais. Presta atenção. Isso aqui, coloca no caderno, guarda a relação com a infraestrutura. Como assim infraestrutura? A Constituição, que é um complexo de normas, tem como forma a Constituição tem como forma um complexo de norma, como finalidade a existência da sociedade, como conteúdo a conduta humana. A Constituição, ela vai se pautar em estruturar um Estado democrático de direito. E aí, se você for olhar a Constituição agora, você vai perceber essa estrutura nela. A Constituição, ela tem 9 títulos. O 9º é a disposição final. Nós temos lá, no título 1, artigo 1º ao 4º, dos direitos fundamentais. Na verdade, dos princípios fundamentais. Dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º. Dos princípios fundamentais. Tema de todo edital. Dos princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º. Logo depois, título 2, dos direitos fundamentais. Do artigo 5º ao 17º. Depois, título 3, da organização política administrativa. Da organização política administrativa. Do artigo 18 até o artigo 43. Depois, título 4, da organização dos poderes. Do artigo 44 até o 134, da organização dos poderes.
Beleza, pessoal? Depois, título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, aí vamos ter Estado de defesa, sítio. Pessoal, se você analisar atentamente tudo que eu acabei de falar, pega o VAD e faz esse trabalhinho. Você vai ver que a Constituição está estruturando o Estado democrático de direito. E depois dela falar todas as benevolências, ela vem dizendo do sistema tributário nacional, que é como se dará o custeio de tudo isso que foi dito anteriormente. O que é isso? É uma limitação na visão de Jorge Vanossi estrutural. PCO se paute em estruturar um Estado. E aí o PCO faz esse esforço para estruturar, para organizar um Estado. Beleza. Última limitação, na visão dos naturalistas, limitação dita por Jorge Miranda. Esse limite transcendente, eu tenho certeza que ele já foi ouvido por vocês como vedação ao retrocesso e por alguns, efeito cliquete de Canotilho. Tá? Então, é mais comum nas provas, vedação ao retrocesso. Aumentando o nível da prova, não coloca isso, coloca efeito cliquete, que é uma concepção de Canotilho. Beleza? E o que é esse limite transcendente? Pessoal, significa que os direitos conquistados pela pessoa natural, eles não podem ser extintos. Basicamente é isso. Os direitos conquistados pela pessoa natural não podem ser extintos. Lembra que os direitos fundamentais têm uma característica? Historicidade, primeira geração, segunda, terceira. Esses direitos fundamentais conquistados pela pessoa natural, eles não poderão ser extintos. Porque extingui-lo seria retroceder. E aí, muita gente fala assim, olha, o Estado retirou pena de morte em caso de normalidade, porque pena de morte ainda existe hoje, só que em caso de guerra declarada. Então, olha, o Estado tirou pena de morte em situação de normalidade. Beleza? Se voltarmos a ter pena de morte em situação de normalidade, é claro que com uma nova Constituição. Porque com a Constituição atual não daria para fazer isso. E aí vem uma Constituição de 2022, cria pena de morte em estado de normalidade. Isso seria um retrocesso. Muito se discutia até pouco tempo sobre o voto impresso. E, pessoal, acreditem, muitos repórteres aqui da nossa região me procuraram para falar sobre retrocesso diante dessa situação. Muitos alunos, emissoras de televisão me procuraram, falaram, professor, o senhor pode falar sobre o voto impresso? Eu falei, não vou falar. Por quê? Porque vocês querem que eu fale algo que eu ainda não tenho certeza. As pessoas estão certas de muitas coisas, quando, na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu tenho dúvidas sobre as coisas. Aí o pessoal quer ter sempre um pré-conceito de tudo. Pré-conceito, não é no sentido pejorativo, é um pré-conceito pré-fixado, um conceito pré-existente para tudo. Então, aí criavam-se rojões aqui na nossa região. Voto impresso é retrocesso. O que é retrocesso? Eu só perguntava assim a essas pessoas, o que é retrocesso? Aí muitos diziam, olha, eu tinha uma situação, deixei de ter a situação e voltei a ter. É retrocesso? Será? Vamos supor aqui. Bem simplório. Tu tinha um carro, um Polo. Tu tinha um Polo. Aí tu vendeu um Polo. Tu comprou um outro carro. Comprou um Golf. Aí depois tu vendeu o Golf e comprou um novo Polo. Tu retrocedeu? Bom, existe um filósofo chamado Heráclitos que diz o seguinte, ninguém se banha 2 vezes no mesmo riacho. Por que ninguém se banha 2 vezes no mesmo riacho? Porque ou você estará diferente, ou a água não será mais a mesma. Então, essa parada de retroceder é uma ilusão. Por que é ilusão? Porque ninguém volta no tempo. O tempo não retrocede. Não há como voltar ao passado. Se inventaram uma máquina que faz isso, eu desconheço. Então, não existe a possibilidade de retroceder. Só que, para fins de direito, o que alguns autores colocam como retrocesso é o seguinte.
É o que alguns alunos falaram para mim. Se eu tinha uma situação, deixei de ter, voltei a ter, retrocedi. A resposta é não necessariamente. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Primeiro, porque retrocesso, de fato, não existe. De fato, não tem como retroceder. E de direito, professor? Vamos trabalhar com isso agora. Olha só, qual é o conceito correto para definirmos retrocesso? Coloca no caderno. Retrocesso é cometer no presente os erros do passado. Cometer no presente os erros do passado. Aí eu retrocedi. Se eu cometo no presente os erros do passado, significa que no passado eu não aprendi. Então eu voltei àquela situação onde havia uma ausência de aprendizagem e continuei no presente não aprendendo. Beleza? Fechou. Isso é retrocesso. Existe um exemplo que eu costumo citar em sala de aula, que é o seguinte. O Alisson, imagina o Alisson, né? Nosso produtor de eventos aqui. Ele, casado, 10 anos de casamento. Meu amigo, vocês há de convir comigo, né? Que o relacionamento ele começa, regra, com o pico lá em cima. Que é aquela paixão, aquele fogo que arde, sem doer. Né? Então você começa com aquilo. O Arleson era um cara, sabe, exemplar. Abria a porta do carro, e não era porque o carro era novo, não. Era porque era cavaleirismo mesmo da sua parte. Então, abria a porta do carro, né? Buscava em casa, deixava, era a maior coisa, irmão. Então, hoje em dia, o Arleson ele só vem para cá gravar, volta para casa, janta, acorda, vem para cá e volta para casa. É assim, irmão. É assim, né? A mulher tenta fazer um esforço para ver se ele percebe uma mudança, tipo, eu pintei o cabelo, ele não está nem aí. É terrível, eu acho. Já conversei com ele essas coisas, mas ele não muda. Moral da história, né? Ele pega e chega um belo dia, né? Fadigado do trabalho, né? É convidado a ir para uma confraternização e trai a esposa, né? Isso não é do feitio dele. Não é do feitio dele. Então é verdade que ele chegou em casa e contou para sua esposa. A esposa terminou, não perdoou, terminou. Aí tem aquele ditado de que a gente só dá valor quando perde, né? Mas na verdade nem sempre é esse, é porque ele não sabe lidar com a dor mesmo. Aí ele correu atrás da esposa. Ele correu atrás da esposa. A esposa decidiu dar um voto de confiança para ele e cedeu. O que as amigas da esposa vai dizer para ele? Bicha lesa. Vão dizer isso para ele. Bicha lesa, tá vendo? Te traiu uma vez, quem faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. Vai infernizar a vida. Aí vão dizer que a esposa está retrocedendo porque voltou com o ex-marido. Porque voltou com o ex-marido. Pessoal, será que o fato da esposa ter terminado e depois voltado com ele, ela retrocedeu? A pergunta não é essa. A pergunta é, o Wallace está diferente? Ou ele continua aquela pessoa que não dava a mínima para a esposa, não percebia o que a esposa fazia, não dava atenção em casa, não estava nem aí para as coisas de casa, do lar? Ou ela voltou, mas ele está diferente? Ele já dá mais atenção, ele sai mais cedo do trabalho, ele conversa, sai para jantar, tira o lixo de casa, varre pátio, arruma quarto, banheiro. Se ela voltou com ele e ele está tendo um comportamento diferente, isso não é retrocesso. Porque, como vocês notaram no caderno, retroceder é cometer no presente os erros do passado. Portanto, se ela volta com ele e ele volta a ser aquela mesma pessoa que ele era, naquele momento em que ele atraiu, aí sim nós podemos dizer, pô, foi um retrocesso isso que a esposa dele fez. Tá claro? Fechou, pessoal? Então, é isso. Retroceder é cometer no presente os erros do passado. Professor, voto impresso é retrocesso? Não necessariamente. Não tem como nós rotularmos, etiquetarmos isso já de cara, ter um pré-conceito formado sobre isso. Professor, pena de morte é retrocesso? Não necessariamente.
Tá claro? Então, quanto a isso, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas querem etiquetar as coisas, né? A gente até estuda isso, teoria do etiquetamento em criminologia, e não dá. Eu tenho que analisar o caso para verificarmos se será um retrocesso ou se não será um retrocesso. Fechou? Então, vedação é um retrocesso, ou efeito cliquete, ok? Limite imanente, muita atenção. Anota aí no teu caderno, o que é limite imanente? Limite imanente é o seguinte, guarda relação com um procedimento de formação do PCO. Como é que o PCO se forma? Procedimento de formação do PCO, que é através da Assembleia Nacional Constituinte, que é através da Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? Olha lá. Vamos lá. Alguns autores dessa visão naturalista dizem que a nossa Constituição de 88, a de 5/10/88, ela é ilegítima. Como é que é, professor? É. Sem legitimidade popular? É. Por quê? Antes de 88, a Constituição existente era de 67. Certo? Certo. Então, esse era o PCO e esse é o PCO. Beleza? Beleza. Como é que se faz a manifestação do PCO? Segundo Jorge Miranda, limite imanente, Assembleia Nacional Constituinte. Tem que ter um plebiscito pelo povo, o povo concordando com uma nova Assembleia Nacional Constituinte, elegerá os representantes dessa Assembleia. Beleza? Que vão compor a Assembleia para escrever esta Constituição. E depois que eles escrevem a Constituição, a Assembleia ela é desfeita porque o PCO entra em estado de latência, ele adormece, até que venha a ser provocado novamente. É isso, esse é o procedimento. Beleza? Tá bom. Aí o que rola? Rola o seguinte. Em 85, antes da Constituição de 88, tivemos uma emenda constitucional, número 26 de 85. E o que fez essa emenda constitucional 26 de 85? Olha só o que ela fez. Deixei ela aberta aqui para a gente. Olha o que ela fez. Emenda constitucional 26, aqui. Emenda constitucional 26 de 85. Olha só o que ela fez. Convoca a Assembleia Nacional Constituinte e dá outras providências. Tá aí. Convoca a Assembleia Nacional Constituinte e dá outras providências. O que é isso, pessoal? Emenda à Constituição, como nós vamos ver, tem o PCO, estamos vendo, e depois do PCO tem o PCD. Não é pessoa com deficiência, não. É poder constituinte derivado. Uma forma do poder constituinte derivado se manifestar é através da emenda constitucional. O que esta emenda constitucional fez? Convocou o novo PCO. Convocou o novo PCO. Como é que é, rapaz? Alguns autores dizem que a nossa Constituição de 88 não tem legitimidade popular porque os membros da Assembleia Nacional Constituinte não foram eleitos pelo povo para a Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, foram os próprios parlamentares que se reuniram e formaram uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas o povo queria aquelas pessoas como constituintes? Aí fica o X da questão. Por isso que os autores dizem, alguns da visão naturalistas, que a nossa Constituição de 88 não teria legitimidade popular, porque o povo não elegeu propriamente os seus representantes para compor a Assembleia Nacional Constituinte, e depois de fazer a Constituição, essa Assembleia é desfeita, ou seja, eles desocupam as cadeiras, e aí os parlamentares entram. É assim que funciona, beleza? E não houve isso. Foram os próprios parlamentares que convocaram a Assembleia Nacional Constituinte, os deputados e senadores, e começaram a escrever a nova Constituição. Sem ter perguntado do povo se o povo queria que eles fossem constituintes. Compreenderam? Bom, então há essa discussão. Na visão de Jorge Miranda, limite imanente. Professor, o fato da nossa Constituição, então, não ter tido essa legitimidade popular, torna ela menos Constituição? Não, porque o poder constituinte originário, como nós já falamos, prevalece, ele é positivista. Então, o fato de termos ou não termos legitimidade popular
não torna a Constituição menos ou mais Constituição. Beleza? Último limite é o limite heterônomo. Limite heterônomo de Jorge Miranda é o seguinte, anota aí no caderno. Significa que o PCO deve resguardar as obrigações assumidas anteriormente. O PCO deve resguardar as obrigações assumidas anteriormente no plano internacional. No plano internacional. Olha aqui. Vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso território. Tá? Nossa, que horrível, hein? O nosso território, a República Federativa do Brasil, ele tem relações em plano internacional, tipo tratado internacional. Então, ele assume obrigações que fogem à sua esfera de autonomia internamente. Então, a República Federativa do Brasil assume obrigações que fogem à sua esfera de autonomia, que é interna. Aqui nós estamos falando em soberania externa. Tudo bem? Tá. Esse país aqui pode ter a Constituição que quiser. Pode ter a Constituição que ele quiser, irmão. Ele pode ter qualquer Constituição. Se ele quiser fazer uma nova Constituição agora, pode? Pode. Ele pode ter a Constituição que quiser, porque ele tem soberania. Tá. Só que ele assumiu obrigações que estão fora do seu território. Está aqui, ó, no plano internacional. O Jorge Miranda diz que essas obrigações devem ser observadas pelo novo PCO. Tudo bem? Então, decreto 678, que é o Pacto São José da Costa Rica, decreto 6949 de 2009, que fala sobre pessoa com deficiência, o decreto 9522 de 2018, que fala também sobre pessoa com deficiência, mas aqui acesso a obras, pessoas cegas, como terão acesso a obras. Então, como o nosso país tem obrigações em plano internacional, a nova Constituição, segundo Jorge Miranda, tem que resguardar essas obrigações assumidas no plano internacional. Beleza? Para ficar ainda mais claro, imagina que aqui é a tua casa, né? Casa. Tu pode fazer reforma na tua casa? Pode. Pode fazer reforma na tua casa. Então tá, tu vai reformar, tu vai trocar um móvel de lugar, tu pode fazer isso. É que nem nós, no território brasileiro. Podemos ter uma nova Constituição? Podemos. Só que tá, fora a despesa que tu vai ter com a tua casa, tu tem outras despesas, como, por exemplo, IPTU, carro, curso, tu tem outras despesas. No mês que tu vai fazer a reforma na tua casa, essas tuas outras despesas vão ficar aguardando tu se recapitalizar? Não. Você vai ter que assumir as suas novas despesas que está tendo com a casa e também assegurar o pagamento de todas as outras. Entenderam? Então, é um exemplo sobre limite heterônomo. Fechou, pessoal? Agora, olha só, para finalizarmos. Seria possível uma nova Constituição definir pena de morte em estado de normalidade? Tendo em vista que prevalece o positivismo e que o pessoal é juridicamente limitado, a resposta é sim. Agora, se a ruptura no ordenamento jurídico for pacífica, ou seja, uma Constituição promulgada para uma outra Constituição promulgada, o que vai se resguardar? Como é a própria pessoa natural que está escrevendo as novas normas, fruto da vontade republicana, aí nós vamos resguardar. O quê? Tudo isso. Vamos resguardar os nossos valores, as nossas crenças e valores ideológicos, vamos resguardar normas que sejam possíveis de serem alcançadas fisicamente, vamos observar a vedação ao retrocesso, vamos observar o limite imanente, beleza? Vamos montar uma Assembleia Nacional Constituinte, ok. Agora, pessoal, se a ruptura for abrupta, violenta, meu amigo, se a ruptura for violenta, tudo isso aqui cai por terra. Tudo isso aqui cai por terra. Por exemplo, numa ruptura abrupta, Getúlio Vargas, ele fez uma Assembleia Nacional Constituinte? Lógico que não. Ele observou a vedação ao retrocesso? Lógico que não. Os militares observaram a vedação ao retrocesso? Lógico que não. Ah, e a liberdade que nós tínhamos? Hoje vieram os militares. Olha só, tem que observar a vedação ao retrocesso. Que retrocesso o quê? Liberdade de locomoção não, toque de recolher. Liberdade de expressão não está aqui não. Só quando eu autorizo. Entenderam? Então, uma nova Constituição, como nós já falamos na primeira aula sobre o poder constituinte originário, ela pode vir
Uma nova Constituição é sempre uma ruptura, mas essa ruptura pode ser pacífica, e aí é claro que se for pacífica, nós vamos resguardar todos esses elementos estudados, mas pode ser abrupta. Se for abrupta, violenta, meu amigo, tudo que nós falamos aqui cairá por terra. Por quê? Porque aí vai da cabeça da pessoa ou do grupo que está outorgando a Constituição. E vai ser Constituição tal como seria uma Constituição legítima, com legitimidade popular. Por quê? Porque o PCO é positivista. Fechou, pessoal? Uau. Vamos lá, continuarmos. Poder constituinte, só que agora, poder constituinte derivado. PCD, não é pessoa com deficiência não, irmão. É poder constituinte derivado. Primeira coisa sobre poder constituinte derivado é que ele é o quê? Ele é secundário. Secundário. Por que secundário, professor? Porque ele vem depois do poder constituinte originário. E outra coisa, só existe se a Constituição for mutável. For mutável. Eu não falo em PCD em constituições imutáveis. Joga na tela, tá aí. Secundário só existe se a Constituição for mutável. Eu não falo em PCD se a Constituição for imutável. Beleza? Constituição mutável é aquela que eu posso alterá-la. Tá. Então, características. Características. Nós já falamos a primeira, características. A primeira é secundário. Já falamos isso, secundário. A segunda é juridicamente limitado. É tudo o inverso do PCO. E a terceira é condicionado. Condicionado, juridicamente limitado. Juridicamente limitado porque o PCO, como nós vamos ver adiante, ele vai limitar. E condicionado porque há condições para alterar a Constituição. Não é ao bel prazer do poder constituinte derivado. Há condições, por exemplo, emenda, como nós vamos ver, 2 turnos em cada casa do Congresso, por aprovação em 3/5 de seus membros. Entenderam? Então, vamos lá. Coloca aí, vamos fazer aqui, formas de manifestação do PCD, do Poder Constituinte Derivado. Mas para termos muito espaço, vamos virar esse slide aqui e botar assim, ó, bem bonito, ficar bem bonito no caderno. PCD, forma de manifestação, esse é o assunto, PCD. Nós temos aí o Poder Constituinte Derivado se manifestando através do PCD reformador. Temos o PCD decorrente. E temos, eu vou até fazer de outra cor, porque alguns autores colocam isso um pouco diferente. E temos o poder constituinte derivado, chamado de difuso. Difuso. Por que eu fiz diferente? Porque alguns livros colocam assim: existe o poder constituinte originário, e aí nós já detalhamos, existe o poder constituinte derivado, estamos trabalhando, e existe o poder difuso. Então, como se fosse 3 poderes: o derivado, o originário, o derivado e o difuso. Mas, pessoal, não importa se você colocar o difuso fora como um poder, se botar aqui dentro. O conteúdo, a explicação será a mesma, tá? Então, vamos lá. Poder constituinte derivado reformador. Poder constituinte derivado reformador. O que é isso? Coloca aí. É o poder de reforma formal da Constituição. É o poder de reforma formal da Constituição. O decorrente, deixa esse espaço aqui, que nós vamos usar, tá? Deixa aí. O decorrente, por sua vez, é o poder que o Estado membro
o Estado membro da federação possui para criar ou reformar a sua própria Constituição. E aí nós vamos observar isso no artigo 11 do ADCT e também no artigo 25 da Constituição, texto permanente. E o interessante é que, se você observar o artigo 11 do ADCT, ele vai dizer o seguinte, que cada Assembleia Nacional, cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, só que ele não diz qual é o poder constituinte, se é originário ou se é derivado. Vamos ver isso lá na Constituição. Deixa eu puxar aqui a Constituição. Então, ADCT. Artigo 11. Cadê? Aqui. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes. Percebe que ele não diz se é originário ou se é derivado? Elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal. Obedecidos os princípios dessa. Aqui está o macete. Obedecido os princípios desta. Se este poder constituinte tem que observar alguma coisa, obedecido os princípios desta, então ele não é originário. Se ele tem que observar alguma coisa, ele não é originário. Ele só pode ser derivado. E, nesse caso, é taxado de poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente. É o poder que o Estado membro da Federação possui para criar ou também reformar a sua própria Constituição. Artigo 11 e o 25 da Constituição. 11 do ADCT e o 25 da Constituição vão no mesmo sentido. Difuso. O que é o difuso? Bota aí. É o poder de reforma informal da Constituição. Olha só que barato. A única diferença entre... Cadê? Marca texto. A única diferença entre o reformador e o difuso é que o reformador é reforma formal. Faltou o L aqui. Reforma formal. Enquanto o difuso é reforma informal. A única diferença é essa. Beleza? Beleza, professor. O que difere uma coisa da outra? Vamos já falar. O poder constituinte derivado reformador, ele se manifesta através da revisão constitucional, ou se manifestou, né? Revisão constitucional, e através da emenda à Constituição. Então, são duas formas do poder constituinte derivado reformador se manifestar. Revisão constitucional, emenda à Constituição. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Revisão constitucional, coloca aí, não rola mais. Não rola mais. Quem revisou, revisou. Quem não revisa mais. Beleza? Não rola mais. Revisão constitucional não rola mais. Artigo 3º do ADCT. A revisão constitucional, ela pôde ocorrer 5 anos depois de promulgada a Constituição. 5 anos depois de promulgada a Constituição é que eu pude realizar a revisão. Depois desses 5 anos, quem revisou, revisou. Quem não revisou, não revisa mais. Bora lá de novo no ADCT. Artigo 3º do ADCT. Olha o que diz lá. A revisão constitucional será realizada após 5 anos. Após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Era um procedimento de reforma formal do texto constitucional
Lembrando, reforma formal é alterar o texto em si, é alterar o conteúdo do texto, tá? Revisão formal é alterar o texto. Então, era uma possibilidade de alterar o texto da Constituição formalmente, você ver ele escrito de outro modo, de uma forma muito mais fácil. Por que muito mais fácil? Porque se exigia lá sessão unicameral e maioria absoluta. Hoje se exige deliberação em cada casa, separadamente, em 2 turnos e 3/5. Isso é um quórum maior do que maioria absoluta. Beleza? Fechou. Tá, sobre a emenda à Constituição, nós vamos falar, só que vai ter uma aula só de emenda, tá? É o artigo 60 da Constituição. Nós vamos falar, só que em uma aula só de emenda, beleza? Então, poder constitucional derivado reformador, revisão constitucional e emenda à Constituição. Difuso é o poder de reforma informal da Constituição. Informal. Poder de reforma informal. O que é reforma informal? Aqui ocorre quando apenas a interpretação é reformada. Como assim apenas a interpretação é reformada? O texto em si permanece inalterado. Agora, a interpretação muda. Como é que é, professor? Vamos ver isso na prática? Vamos ver. O 226 da Constituição, abra lá a tua Constituição, no 226. O 226 diz assim, a família é a base do Estado. E tem, na família, a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. É isso, 226, família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Tá, então, deixa aqui como exemplo. Família é a base do Estado e tem especial proteção, a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. 226, parágrafo 3º agora. O parágrafo 3º diz, constitui a entidade familiar a relação entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar a conversão da união em casamento. Percebe que o 226, parágrafo 3º diz, constitui a entidade familiar a relação entre o homem e a mulher? Aqui diz expressamente homem e diz mulher. Então, para se ter uma entidade familiar, segundo o 226, parágrafo 3º, a relação tem que ser existente entre homem e mulher. Ocorre, pessoal, que não é mais essa interpretação adotada nos tempos atuais. Hoje é possível se casar homem e mulher, homem e homem, homem e homem, mulher e mulher. Tá claro? Então, hoje a interpretação é muito mais abrangente do que o que temos no 226, parágrafo 3º. Por quê? Porque houve uma mutação constitucional. Houve uma reforma desse dispositivo, só que uma reforma informal, alterando apenas a interpretação. Tudo bem? E por que, pessoal, existe... o porquê teve essa reforma? Porque, olha só, a Constituição não é o 226, parágrafo 3º. A Constituição não é isso. Vamos colocar aqui, ó. A Constituição, como José Afonso da Silva fala, Constituição é um complexo de norma. Então, imagine esse círculo aqui. Esse círculo é a Constituição. Dentro da Constituição, há vários artigos. Artigo 1, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e assim por diante. 250 artigos. O artigo 5º, que todo mundo enaltece, o artigo 5º, ele não é a Constituição, ele é um dispositivo da Constituição. Percebe o jogo de palavras? O artigo 5º não é a Constituição, mas sim um dispositivo da Constituição. Logo, se eu quero dizer o que a Constituição pensa sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu tenho que analisá-la como ela é. E como ela é? Um complexo de normas, princípio da unidade constitucional. Então, eu tenho que olhar para a Constituição como um todo, e não em partes separadas. Não funciona assim. A Constituição é um sistema único. Beleza? Então, o 226, parágrafo 3º, não é a interpretação da Constituição.
O 226, parágrafo 3º, é um dispositivo de dentro da Constituição. Fechou? Se eu quero saber o que a Constituição pensa sobre pessoas do mesmo sexo, eu tenho que olhar ela como um todo. E aí, se eu pego o artigo 3º da Constituição, que trata lá dentro do título 1, que é dos princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 4º, o artigo 3º diz o seguinte: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos, sem qualquer discriminação de raça, de cor, de sexo. Promover o bem de todos sem discriminação de sexo. O que estava acontecendo? O Estado não estava promovendo o bem entre pessoas do mesmo sexo que queriam ter a sua relação reconhecida como uma entidade familiar. Beleza? E aí o Poder Judiciário disse, não, a interpretação que deve ser dada é que hoje podem se casar tanto homem e mulher, quanto homem, homem, quanto mulher, mulher. Tudo bem? Mudamos a interpretação do 226, parágrafo 3º, mudamos, sem alterar uma vírgula. Ou seja, não houve reforma formal, houve uma reforma informal. O artigo 5º, eu gosto muito de mencionar, porque todo mundo acha que sabe o que está no artigo 5º, né? Pega o artigo 5º. O artigo 5º diz lá: todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Artigo 5º, caput. Tá. Quem tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade? Quem tem esses 5 direitos? Fala para mim quem tem. Provavelmente está respondendo todos. Não. Olha direito, olha com atenção. Todos são iguais perante a lei. Beleza. Garantindo-se aos brasileiros, e aqui pode ser nato ou naturalizado, e aos estrangeiros, só que ele criou um aposto para esse estrangeiro. Não é qualquer estrangeiro. E ao estrangeiro residente no país. Tá bom, e o estrangeiro de passagem? Aquele que está turistando, aquele que está só conhecendo o Cristo Redentor, aquele que está só conhecendo o Encontro das Águas, o Teatro Amazonas, esse estrangeiro aí, esse brother aí de passagem. Ele não tem direito à vida, ele não tem direito à liberdade, ele não tem direito à igualdade, à segurança, ele não tem direito. Então, quem topa, ao término dessa aula, ir matar estrangeiro de passagem? Topa alguém? Por quê? Porque tu acabou de entender o que a Constituição diz. Será que é isso? Será que é isso? O artigo 5º, ele não é a Constituição. O artigo 5º, ele é um dispositivo da Constituição. Mesma coisa que nós falamos do 226, parágrafo 3º. Se eu quero saber o que a Constituição pensa sobre a vida e o estrangeiro de passagem, eu tenho que olhar ela como um todo e não isoladamente. Aí eu pego a Constituição e olho ela como ela é, um todo, um complexo de normas. Aí eu vejo lá no artigo 1º. Artigo 1º, vai lá no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamento 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Pessoa humana brasileira? Pessoa humana estrangeira residente? Pessoa humana, pessoa humana. O estrangeiro de passagem é uma pessoa humana? É. Então eu tenho que tratá-lo como? De forma digna. Eu estaria dando dignidade se eu lhe ceifo a vida, se eu lhe retiro a vida? Não. Então, pera lá, se eu tenho que dar dignidade a toda e qualquer pessoa humana, e eu olho para o artigo 5º, e ele diz brasileiro e estrangeiro residente, não é só isso. É brasileiro, estrangeiro residente ou não residente, também terá direito à vida, também será tratado de forma digna. Então perceba, né? Mudamos a interpretação sem alterarmos uma vírgula.
no texto formal do artigo 5º, então é verdade que o artigo 5º continua escrito como ele está escrito aí. O 226, parágrafo 3º, continua escrito da mesma forma, mesmo hoje sendo possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e no artigo 5º, mesmo hoje sendo assegurado ao estrangeiro de passagem os direitos fundamentais, vida, liberdade, igualdade. Beleza? Fechou. Agora, olha só. No poder constituinte reformador, revisão constitucional não rola mais. Emenda à Constituição, nós vamos ver que há limites. Há limites. Por quê? Porque naturalmente o PCD, ele é limitado. Né? Olha aqui. Uma característica do PCD, juridicamente limitada. Então, tudo aquilo que deriva dele também é limitado. Nós encontramos limites às emendas, como nós vamos falar adiante. Nós encontramos no texto constitucional limite às emendas. Poder constituinte derivado decorrente, também encontramos limite no decorrente, também encontramos limite. Agora nós vimos isso. O 11 do ADCT, Cadê? 11 do ADCT diz lá, ó, obedecidos os princípios desta. Se formos ver o artigo 25 da Constituição, artigo 25, ART.25, os Estados organizam-se e regem pela Constituição e leis que adotarem, observado os princípios desta Constituição. Então, há limites expressos tanto para o reformador, o poder constituinte derivado reformador, quanto para o decorrente. E o difuso? Meus amigos, o difuso, tu não encontra ele em canto nenhum, a não ser em doutrina e jurisprudência. Mas positivado, tu não encontra. Em normas positivadas, tu não encontra. Não tem nada que fale sobre o poder constituinte difuso. Nada que eu falo positivado, com força normativa. Não tem. Isso foi uma criação doutrinária e jurisprudencial da necessidade de um poder constituinte difuso. Tá? Agora, qual é o problema disso? É que ele não está expresso. Ele não está expresso. Tá. Então, para que ele existe? E se ele existe? Descobrindo por que ele existe. Qual é a limitação a ele? Tendo em vista que ele vem depois do originário. Então, se ele vem depois do originário, ele naturalmente tem que ser limitado. Então, algumas perguntinhas aqui. A primeira. Qual a razão de existir? Qual a razão de existir o difuso? Né? Qual a razão de existir o difuso? E a segunda pergunta é: qual a sua limitação? Porque se vem depois do PCO, tem que ser limitado. Se ele fosse limitado, então ele não é PCD, é PCO, não faz parte de um secundário, ele é originário. Olha para essas perguntas. Qual a razão de existir e qual a sua limitação? Vamos lá. Meus amigos, foquem aqui. O negócio é o seguinte. A sociedade, ela evolui de uma forma muito mais rápida do que o ordenamento jurídico. Isso é verdade, não tem que contestar isso aí. A sociedade evolui de uma forma muito mais rápida do que o ordenamento jurídico. Logo, para não termos um caso do chamado hiato constitucional, o que é hiato constitucional? É quando a Constituição não corresponde com o corpo social. Tá claro? É quando ela não casa, há uma contradição entre o que está escrito na Constituição e a sociedade. Então, para não cairmos nessa situação, não termos esse problema, tendo em vista que a reforma formal do texto constitucional é morosa, reforma formal é morosa, por quê? Porque é uma atividade que demanda deliberação 2 vezes em cada casa do Congresso, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e em cada uma dessas vezes tem que ser aprovado por 3/5 dos membros. Então, isso não é um trabalho simples. Isso é moroso. Mas ocorre que a sociedade não espera.
A sociedade evolui, 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 evolui. Tudo bem? E o direito nem sempre consegue acompanhar essa velocidade. Para que a Constituição não se torne letra morta, ou seja, para que a Constituição não fique obsoleta, ou seja, caia no vazio, esgote as suas forças normativas, para que isso não ocorra, se criou o poder constituinte derivado difuso ou o poder difuso. Beleza? Criou-se. Então, qual a razão de existir? Trazer ou assegurar a força normativa da Constituição. Trazer ou assegurar a força normativa da Constituição, para que ela caminhe ao lado da sociedade, para que ela seja normativa e não nominativa. Ou seja, uma Constituição que estaria em descompasso. Uma Constituição em descompasso com a sociedade lá na frente, a Constituição aqui atrás, ela é nominativa. Agora, uma Constituição que esteja em compasso, a Constituição do lado da sociedade, caminhando junto, é uma Constituição normativa. Então, para que a Constituição consiga assegurar a sua força normativa, vamos ter que pensar em um poder de reforma mais rápido, que caminha ao lado da sociedade. E que poder de reforma é esse? Na verdade, que poder é esse? Poder constituinte derivado difuso ou poder difuso? Beleza? É a possibilidade de reforma informal do texto constitucional. Tudo bem? Só que isso, pessoal... Então, já falamos, respondemos a primeira pergunta. Só que isso, prestem muita atenção, é um negócio perigoso. Por quê? Porque muda a interpretação sem mudar o texto. Tu já parou para pensar? Muda a interpretação sem mudar o texto. Então, tu lê de uma forma, mas interpreta de outra. Que loucura, né? Que loucura. Aí tu enche a tua boca para dizer, a Constituição é um instrumento feito pelo povo, para o povo. É do povo, feito pelo povo, para o povo. Aí tu vê uma parada como essa, aí tu vai tentar, eu sou do povo, né? Eu sou o povo, eu vou ler essa parada aí. Aí tu vai ler. Aí quando tu acha que tu entendeu, tu fala, não, mas não é bem assim, não. Por quê? Porque o STF já entendeu de forma diferente. Pô, bicho. Um exemplo aqui, um outro exemplo, rapidinho. Cadê? Constituição. O artigo 5º, inciso 12. Vamos pegar lá o 5º 12. 5º 12. Olha aí, acompanha aí, 5º 12. Cadê? 5º 12. Está aqui. Olha lá. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Inviolável o sigilo da correspondência. Isso aqui está escrito na Constituição, né? Desde o dia 5/10/88. 5/10/88. Qual eram as formas de se corresponder? Né? Correio, carta, né, por meio de carta, telégrafo, fax. Hoje, quais são as formas de você se corresponder? WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, Telegram e inúmeras outras formas, né? Inúmeras, várias. Será que essa proteção do artigo 5º, inciso 12, ela continua sendo somente para correio, telégrafo, fax? Será que ela continua sendo somente para isso? Meus amigos, se for somente para isso, esse artigo 5º, inciso 12, ele é obsoleto. Não se aplica mais. Porque quantos de vocês se correspondem por meio dos correios? Meu amigo, tu só usa o correio para pedir que te entregue mercadoria. É só isso mesmo, Mercado Livre, essas paradas aí. Beleza? Não fica mandando carta, colando selo, enviando. Tu não faz essas porra mais. Não faz. Não rola. Né? Eu lembro que na minha época de escola era romântico mandar carta. Você mandava carta, era uma parada romântica. Né? Você fazia ligação, contratava uma... Eram umas paradas... A pessoa só nem parece tão velho. Pois é, mas eu tenho umas quilometragens aí, entendeu? Eu sou tipo um carro novo, mas que trabalhou como... Que esse carro trabalhou como Uber, entendeu? Então a quilometragem é alta. Pessoal, moral da história. Hoje, né, o policial, se prende uma pessoa em flagrante delito, ele não pode acessar o conteúdo no celular da pessoa sem o consentimento da pessoa. Aí o policial vai falar, mas tu não tem a inviolabilidade do sigilo dessa correspondência.
Por quê? Porque a Constituição, quando foi escrita, ela foi escrita protegendo a correspondência que existia à época. Aí tu vai dizer para ele, é perfeito, seu policial, é isso mesmo. Só que, se nós só entendermos dessa forma, esse dispositivo da Constituição hoje, ele é vazio. E a Constituição perdeu, portanto, a sua força normativa no que tange esse dispositivo. Para que isso não ocorra, seu policial, se temos aí o poder constituinte derivado difuso ou o poder difuso, que alterou a interpretação desse dispositivo, protegendo também as novas formas de se corresponder. Portanto, seu policial, você não pode acessar o conteúdo do meu celular sem ordem judicial ou sem o meu consentimento. Por quê? Porque se você acessar sem ordem judicial, sem o meu consentimento, tudo aquilo que você descobrir é uma prova obtida por meio ilícito. E isso, segundo o Código de Processo Penal, deverá ser desentranhado dos autos e não poderá ser usado ao meu desfavor. Portanto, respeite a inviolabilidade do meu sigilo de correspondência. Aí o policial virá, oh, sim, senhor, claro. Sim, senhor, né? Pô, claro, você está perfeito. Né? Não, ele vai... É claro que você espontaneamente, o policial vai te dar um abraço e você vai entregar o seu celular para ele. Bom, entenderam o que é o poder constitucional derivado difuso ou poder difuso? Se ligou? Se ligou, volta para o slide. Qual é a limitação a esse poder? Qual é a limitação a esse poder? Se você observar em todos os exemplos, qual foi o exemplo? Nós citamos como exemplo o artigo 5º. Começamos, na verdade, com o artigo 226, parágrafo 3º. E aí eu também mencionei agora no final aqui, artigo 5º, inciso 12. Em todos esses exemplos, artigo 5º, o 226, parágrafo 3º e o 12, todos serviu para ampliar direitos. Ampliar direitos. Serviu para ampliar direitos. Aqui está a limitação ao poder constituinte derivado difuso ou ao poder difuso. Aqui está a limitação. Ele não pode ser usado para suprimir, serviu para ampliar. Não pode para suprimir. Suprimir. Antes, né? A vida aqui, brasileiro e estrangeiro. Residente. Hoje, brasileiro, estrangeiro, residente ou não. Ampliou, criou mais uma possibilidade. Qual é? Aqui, ou não. Aqui, nós já falamos, era homem e mulher. Hoje, homem e homem, mulher e mulher. Ampliou? Ampliou. Aqui, nós temos correio. E aí nós temos qual mais? WhatsApp, Insta, Face. Ampliou? Ampliou. Beleza? Se amplia a mutação... Opa, já cantei a pedra. Já cantei a pedra. Se amplia o poder constituinte derivado difuso ou poder difuso, foi usado de forma correta, observando as suas limitações. Se restringe de forma inadequada. Isso tudo que nós falamos até aqui tem um nome, que sem querer eu dei o spoiler. Tem um nome. Qual é o nome? Isso aqui se resume em um negocinho chamado mutação constitucional. Mutação constitucional. Beleza? Então, tudo que nós falamos aqui se resume à mutação constitucional. Eu lembro que, bora voltar aqui na Constituição, o artigo 5º, cadê? Constituição. O 57, cadê? 57, olha só. O 57 diz... 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No caso do Lula, né, quando o Moro condenou, aí os advogados do Lula recorreram, chegou no TRF, ele impetrou um HC. O que rolou lá? O STF disse que era possível começar a cumprir pena.
a partir da decisão confirmatória da condenação no segundo grau. No segundo grau. Pessoal, houve uma mudança na interpretação desse dispositivo sem alterar formalmente, naquela época. Beleza. Eu lembro perfeitamente que existe um autor de direito constitucional, eu gosto muito, por sinal, do que ele posta, das suas obras, e coloca nas suas obras, nos seus artigos, principalmente, chamado Lênio Streck. E na sua página, né, na internet, eu lembro que à época ele colocou bem assim: não houve uma mutação constitucional, mas sim uma mutilação constitucional. Por que ele falou mutilação constitucional? Porque afrontou, ou seja, violou os limites da mutação. A mutação não pode ser usada para suprimir. E essa interpretação dada pelo STF, naquela época, obviamente suprimia um direito. Até então, eu só era considerado culpado, e aí, a partir disso, eu posso cumprir pena, quando há o trânsito em julgado, quando há o exaurimento das instâncias, via de regra, ou quando eu perco o prazo. Beleza? Aí o STF disse: não, ainda que você possa recorrer para o STJ ou para o STF, você já pode começar a cumprir pena. Pena, quem cumpre pena é culpado. Então, suprimiu e não ampliou. Aí depois, no mesmo ano, até o STF vai e muda o seu entendimento, fala: não, só pode começar a cumprir pena após o trânsito em julgado. Então, esse é o entendimento que nós temos ainda hoje, tá? É o entendimento da Constituição. Tudo bem? Fechou? Beleza. Então, nós falamos sobre o poder constituinte derivado reformador, decorrente, difuso, que é a mutação. Vimos aqui duas perguntas importantes: qual a razão de existir o difuso e qual a sua limitação. Vimos isso também. Faltou a emenda, mas eu não falei sobre a emenda nesse bloco intencional. Por quê que eu não falei nesse bloco intencionalmente? Porque emenda é um assunto extenso. E a gente vai ter uma aula só sobre a emenda. Quando formos falar sobre a emenda, eu vou falar: lembra do PCD? Reformador? Está aqui, ó, os limites. Está aqui os legitimados, quem pode. Fechou? Pessoal, então com isso, nós acabamos de finalizar todo o conteúdo de poder constituinte originário, bloco anterior, e poder constituinte derivado. Beleza? Isso é um assunto especialmente importante para o teu concurso. Por quê? Porque é um assunto básico. Básico no sentido de que ele cai em todos os certames. Beleza? E nós vimos aqui de forma muito aprofundada. Falamos, inclusive, no PCO sobre a visão dos naturalistas. Fica ligado no bizu, porque tu tem agora conteúdo para fazer provas, inclusive, de alto escalão. Beleza? Pessoal, é isso. Por hoje é só. Um forte abraço